Você estava com saudade de The Boys? Você estava sofrendo abstinência de ver aquela violência gratuita, aquela violência sadia e tão familiar que os gêneros de super-heróis subinvertidos podem proporcionar? Calma! Porque a mesma empresa responsável por lançar a série live action de The Boys está lançando agora o Invencível, série escrita pelo Robert Kirkman. Sim! Aquele cara que escreve o Walking Dead, que também é aquela carnificina sadia, familiar, que a gente tem que assistir com todo mundo e todos nós amamos. Então vamos falar sobre Invencível, uma série de desenhos animados que pode ser comparado com The Boys, mas sem suas sutis diferenças e é até injusto de serem comparadas porque são produtos, apesar do mesmo gênero, super-heróis subinvertidos e violentos, diferentes por si só. E veja bem, eu não estou ganhando um centavo da Amazon por falar dessas duas séries dela. O que significa que eu sou um cara muito desvalorizado e desprestigiado. Eu não sou patrocinado. O que significa que você tem como obrigação moral ou por pena curtir, comentar, dar um engajamento desse vídeo para que eu consiga romper esse algoritmo tão opressor e injusto do YouTube e que meu vídeo passe pelo menos dos 100 views, que quase nunca passa e me deixa muito triste. E também para compensar o fato de eu não ganhar um centavo para fazer conteúdos como esse. Mas a gente faz porque a gente é nerd, a gente gosta de violência. Você pode comentar que a gente já vive num país violento, escatológico e bizarro graças ao Bolsonaro. Mas pelo menos ali no gênero de super-herói a gente pode fantasiar que alguém pode, sei lá, um dia explodir a cabeça do presidente só com a mente. Porque é injusto a gente comparar Invencível com o The Boys, a série escrita pelo Garth Ennis, o mesmo que escreveu Preacher, que vocês podem ver aqui um vídeo meu falando de Preacher, que é uma série assim escatológica, uma série sarcástica, violenta, igual The Boys. Bom, para começar, que o Robert Kirkman, que escreveu os quadrinhos o Invencível, quando a Amazon transformou em série, ela transformou em desenho. O que significa que o traço, que a grafia visual dos personagens lembra quadrinho. O que já é diferente de The Boys, que por ser uma leve action, os heróis têm que parecer um pouco mais realista, né? Então o visual deles tem que seguir mais um realismo, o que tira um pouco da sátira divertida que a gente pode fazer quando subverte o gênero de super-herói. Em segundo lugar, a diferença gráfica da violência do Invencível com o The Boys é distinta. Por exemplo, The Boys usa a violência gráfica como uma narrativa para te chocar, para mostrar o que acontece se super seres dessem porrada de verdade em pessoas comuns. Elas virariam carne moída, virariam um sarapatel ali, estaria com os miolos todos estourados por aí. Aqui também no Invencível tem isso daí, só que a violência que não faz parte da narrativa, ela é uma consequência dessa narrativa. O que acontece se o super-herói luta contra um vilão e os efeitos colaterais se espalham para as pessoas possíveis em volta? Bom, elas morrem. E pra você ver como que é sério, como que os super-heróis têm uns poderes sobre-humanos de verdade, essas pessoas não podem simplesmente, sei lá, explodir dentro do carro, do prédio, que nem até os filmes Vingadores mostram, para que a censura não fique tão alta. Fica mais impactante se a gente vê uma pessoa realmente virando uma carne moída, virando um pirê de miolos e intestino ali, pra você ver como que os super-heróis transformam esses seres realmente em coisas assim, em outro patamar. É o que The Boys faz mais ou menos, só que ele usa mais como uma forma de impactar mesmo, às vezes uma violência gráfica, como até uma transição de uma cena pra outra, ou para te prender a atenção. Aqui a violência gráfica ela é mais uma consequência, ela não faz parte da narrativa, ela não tá lá só para te chocar, para te impressionar como era no The Boys. Até porque também depois que você vê The Boys e vê um Superman maluco e psicopata transformando todo mundo em sarapatel, não ficaria tão impactante, não teria o mesmo frescor de novidade você vê no The Boys, no Invencível do Robert Kirkman. Ainda bem então que pelo menos na série dele a violência não é usada com o mesmo propósito que aqui, senão seria realmente comparável, seria uma paródia, seria chato e seria enfadonho. Aqui é usado de outra maneira. A outra diferença é que o Robert Kirkman tem piadas mais sutis, mais sagazes assim, ela tem assim aquela paródia um pouco mais de teor crítico, que é menos direta, mais indireto. Enquanto o The Boys é realmente mais escrachado, a paródia, o deboche, ele é mais explícito, é quase escatológico. Enquanto aqui ele é mais
como eu disse, sutil, tá na entrelinhas. Por exemplo, tem uma hora que tem uma invasão alien ali no desenho e o vilão dessa invasão alien ele vai perdendo várias batalhas seguidas, ele vai sempre voltando com o upgrade, porque cada vez que ele perde a batalha ele vai ficando lesionado e deformado, ele volta assim, todo reestruturado, exatamente com as porradas que ele vai levando. Quer dizer, a piada é bem sutil, porque não tá explícito, ninguém comenta isso, só que é engraçado você ver que ele fica invadindo, tentando invadir várias vezes, e cada vez mais ele vem mais alterado, mais parecido com um Robocop, menos um ser orgânico e mais robótico, pra tentar vencer e triunfar ali em cima dos heróis da série do Invencível. Aqui no The Boys você não teria uma piada assim tão sutil, provavelmente alguém falaria, ou teria uma coisa assim mais graficamente descritiva que isso está acontecendo, eles não perderiam uma piada e tentariam fazer essa piada no nível escatológico e diferente. Então a gente pode dizer que a diferença de narrativa de texto aqui é mais sutil, é mais sarcástico, é mais sagaz, e aqui é mais explícito e mais escrachado e mais debochado. Agora que a gente falou das diferenças e você pode ver que as duas coisas são coisas diferentes, apesar de se tratar do gênero de super-heróis subinvertido ali, violentos, você pode distingui-los e assistir tranquilamente que não vai ser enfadonho, ou você pode assistir só um dos dois sabendo agora como é que cada um e vai lá de acordo com o seu gosto, mas faça como eu, faça como o Raposo, assista os dois, porque eles são produtos diferentes, um é um desenho animado, outro é uma live action, apesar de ser violentos, apesar de ter super-heróis que subvertem o gênero, eles são menos heróicos, são mais sociopatas, ainda são produtos distintos. Por exemplo, no Invencível, a série, o roteiro principal se trataria teoricamente do Mark, que é o filho do Omni-Man, o super-herói ali daquele universo, que acaba descobrindo seus poderes com 17 anos e resolve treinar para ser invencível igual o seu pai. Daí que vem o nome da série. O codinome que ele escolhe como super-herói é O Invencível. E os personagens da série satirizam e brincam com essa ideia de o cara colocar assim como uma alcunha, uma coisa tão otimista, tão onipotente. Olha, O Invencível. E ela acaba apanhando em alguns momentos, as pessoas tiram sarro, mas você não é tão invencível. Ou as vítimas dos efeitos colaterais, as brigas de vilão e heróis na cidade, os civis quando morrem, eles também acabam comentando, veja, as pessoas ali não são tão invencíveis. E isso aí é uma brincadeira, uma dicotomia muito interessante. E é legal também, em cada episódio, quando aparece o título da série, Invencível, ela vai manchada com sangue. E cada episódio, aquela mancha de sangue vai aumentando. Eu não sei quantos episódios vai ter essa série, até agora saiu só 4. 4! Olha só que coisa vergonhosa. Saiu só 4 episódios, não sei quantos episódios vai ter, mas eu acho que até o último episódio o letreiro Invencível vai estar mais vermelho do que amarelo e azul, que é a cor original. Mas enfim, aí a gente vê o Mark treinando para ser igual ao seu pai, ou ele sabe que o pai dele é... Que vai um spoiler. Infelizmente não tem como falar das consequências dos episódios sem dar spoiler, porque isso acontece no primeiro episódio. Então se você acha que isso vai estragar muito a sua alegria, bom, você pule 2 minutos desse vídeo. Agora se você acha que isso não vai estragar a sua experiência como estragou a minha, porque eu conheci essa série vendo exatamente a cena do spoiler dela, que me interessou em assisti-la, que eu nem sabia que ela existia, bom, pode ouvir aí, continuar ouvindo, que não vai estragar a experiência. Enfim, o pai do Mark, o pai do Invencível, o Omni-Man, o super-herói ali do universo, é um sociopata. No fim do primeiro episódio, ele resolve transformar toda a Liga da Justiça ali daquele universo em carne moída e ninguém sabe porquê. E aí que vai a outra subtrama da série, ou a trama principal e a trama do Invencível, na verdade, a subtrama, não sei, desses dois núcleos, aí vai o thriller da série de suspense, as pessoas investigando o que aconteceu, tentando ver se desconfia ou acredita no Omni-Man, saber se ele é o culpado ou não. ¿Por qué? ¿Por quê? E o que ele pode fazer para tentar se defender. E aí também a grande dúvida, por que diabos ele fez isso?
é uma coisa interessante, ou um tom diferente, por exemplo, do The Boys, em que a série trata sobre como os caras foram fabricados, podem ser armas humanas, tentam dominar a sociedade. Ali é uma outra ideia, porque aqui também os super-heróis eles não são fabricados, eles são que nem o universo da DC Comics ou da Marvel, eles nascem com superpoderes, eles são fruto de experiência, são gente muito inteligente que cria equipamentos, etc. Ali é uma coisa mais natural, ou seja, tem muito mais heróis, muito mais vilões, então não tem uma ideia de uma sociedade super biologicamente construída que vai dominar a gente, então assim é uma grande corporação. Aqui não, aqui é uma coisa assim mais espalhada, tem misticismo, tem demônios, é a coisa assim meio do universo de quadrinhos. Então se tem um super ser, felizmente vai existir outros super seres que podem barrá-los, que não são, sei lá, pessoas assim que estão devendo obediência à empresa que o fabricou. Aqui é mais livre e também tem essa ideia do misticismo, de demônios, etc., que torna a coisa mais livre, mais fantasiosa, porém não tão menos realista, porque aqui, como eu disse, os civis morrem com um peido de qualquer herói, qualquer confronto de vilões. Então aqui ainda existe a sensação de fragilidade. E quando você vê a Liga da Justiça sendo estraçalhada no primeiro episódio, você vê que os heróis ali eles podem morrer a qualquer momento, diferente de um quadrinho comum que a gente sabe que eles nunca vão morrer. Se bem que The Boys aqui também já deu a ideia que heróis podem morrer a qualquer momento, só que aqui os heróis são mais mocinhos, ali eles são mais cínicos, então talvez você fique um pouco mais com pena daqueles que são mais de boa, sendo estraçalhados pelo Superman psicopata, o que já tá virando até um clichê, né? Já tá saindo um monte de obras de um Superman psicomaníaco ali destroçando pessoas. Porém, enquanto no The Boys tá bem evidente, explicado porque que o Homeland ali faz o que faz, aqui ainda não é explicado porquê, e é isso que vai te prender a atenção e querer assistir cada vez mais para saber as consequências, para saber por que isso acontece ou como vai se resolver. Não sei se isso é uma informação útil, mas a série do Invencível foi dublada em São Paulo. Então isso é legal, porque se ela tivesse sido dublada no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que eles fariam aquele clichê de: olha, o cara que parece o Superman, põe o Guilherme Briggs pra dublar. O cara que parece o Batman, põe alguém com a voz parecida com o Batman. A mulher que parece a Mulher Maravilha, põe a dubladora da Mulher Maravilha. Coisa que não vai acontecer aqui, já que é dublado em São Paulo, e mesmo que eles tentassem seguir essa ideia de timbre de voz, seria totalmente diferente. Porque sim, como uma sátira, assim como The Boys, no Invencível, alguns heróis lembram os heróis que a gente já conhece, tradicionais dos quadrinhos, seja da Marvel, principalmente da DC. Que aliás, né, a coisa mais interessante é que toda vez que eles vão subverter a ideia do gênero herói, de colocar gente psicopata com superpoderes, eles sempre fazem isso usando como referência a Liga da Justiça e não os Vingadores. O que prova que a DC, por mais que ela tenha filmes que não são tão bons ou que não emplacaram quanto os da Marvel, todo criador de conteúdo, todo público ainda gosta mais de ver versões sombrias dos heróis da DC do que da Marvel. Isso é uma discussão que poderia ser feita em outro vídeo. Talvez se eu achar alguém que goste muito de quadrinhos e entenda dessa mitologia, eu faça uma live. Se você é um desses caras, por favor, comente aí nos comentários. Vamos fazer uma live sobre isso, que eu adoraria fazer um dia uma discussão só sobre essas nerdices. Eu sou professor de arte, cartunista Raposa, um renomado ninguém. Sabe que eu é ninguém? A streamer da Amazon, o Robert Kirkman, que escreveu o Invencível e o Walking Dead, o Garth Ennis, que escreveu Preacher e escreve o The Boys. Esses caras não são ninguém, eles merecem sua atenção, mas quem merece o seu like, quem merece o seu comentário, quem merece o engajamento, sou eu, um reles Zé Ninguém nesse universo de plataforma do YouTube. Abraço, até mais, e assista as duas séries se você gosta do gênero, porque você vai se divertir e vai ser um escapismo sadio, que toda violência gratuita é sadia. Abraço.